Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita, o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui, a nossa missa é gravada. Se quiser depois assistir a pregação ou assistir a missa, se quiser se ver na missa, vocês aparecem, porque tem hora que ele pega aí toda a igreja, né? Então você pode ver depois em casa. Nosso canal Confraria Nossa Senhora do Carmo. Você coloca lá, YouTube Confraria Nossa Senhora do Carmo. Só tem essa confraria no YouTube, a nossa. Nossa Senhora do Carmo, só a nossa. Aí aparece lá essa missa. Nós já temos 900, quase 1000 vídeos. Desde 20 de março do ano passado que a gente começou a editar. Missa, curso, tem 3 cursos lá de Marcos, Catecismo, consagração a Nossa Senhora. Aí tem pregação e tem as missas. Tem batizado. Então assista lá, porque é a nossa paróquia, né? Evangelho de Marcos, hoje, esse ano todinho no domingo, Evangelho de Marcos. Próximo ano não vai ser Marcos. Pode prestar atenção, próximo ano vai ser Lucas, domingo, que eu estou dizendo. Próximo ano, Evangelho é de Lucas. Depois, o outro ano, Mateus. Aí depois volta Marcos, Lucas, Mateus, Marcos. Assim, cada ano é um Evangelho, no domingo. Durante a semana, é lido todos os 3, aliás, todos os 4. A semana, Mateus, Marcos e Lucas, e na Páscoa, João. Né? O João é lido nos 50 dias da Páscoa, até Pentecoste. Então, no ano, são lidos todos os evangelhos, todos. E a primeira leitura da missa, no domingo, são 2.
A primeira leitura pega texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, fora os evangelhos. Significa que em 2 anos se lê a Bíblia toda na Igreja Católica. Porque geralmente a gente, conversando com algumas pessoas de outra religião, eles dizem que a gente não lê a Bíblia, né? Coitado, né? A cada 2 anos se lê a Bíblia todinha, na missa. E se você acompanhar em casa, a cada 2 anos você lê a Bíblia toda. Quem lê todo dia as leituras que a igreja coloca, em 2 anos lê a Bíblia toda. Tá certo? Então a gente lê a Bíblia, não é verdade que a gente não lê, né? Marcos 10, 35 a 45. Vamos prestar atenção que é muito interessante esse evangelho. Naquele tempo, agora, na hora que é anunciado o evangelho, acontece. Mas acontece no coração que acredita. Como é essa história de coração que acredita? Se você colocar em prática aquilo que foi lido hoje, que vai ser explicado agora, se você colocar na sua vida muda. Você fica uma pessoa de fé, esperança. Às vezes acontece, né, com a gente. Comigo, muitas vezes. Chega às vezes cansado, né? Hoje teve missa, teve batizado, teve isso, aquilo. Aí você chega às vezes à noite e está cansado, né? Aí começa a missa, para o cansaço, né? Deus dá uma força. De quem é essa força? Minha? Eu não tenho força de nada, nem de segurar o microfone, né? A força que dá é Nosso Senhor, né? E no final da missa eu estou com mais força, né? Não é minha, é de Nosso Senhor. Então ele dá a graça para a gente, né? Naquele tempo agora, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram. Tiago e João eram 2 apóstolos. Ele escolheu 12 apóstolos. Aqui ele chama de discípulos. Já falei que às vezes chama apóstolo de discípulo, discípulo de apóstolo. Mas isso aqui eram apóstolos. Escolheu 12 apóstolos e mais de 70 discípulos. Esses mais de 70 discípulos está lá em Lucas 10. Você pode ler. Então hoje é Tiago e João, e ele coloca o nome do pai, filho de Zebedeu, porque a cultura era essa, a cultura deles. Era uma cultura patriarcal. O que é cultura patriarcal? O pai né, o nome é do pai, né? O pai que dá o nome para o menino, essa é a cultura de Nosso Senhor. Quando a cultura é matriarcal, é a mãe. Na antiguidade havia culturas patriarcais e culturas matriarcais. A cultura patriarcal, a de Jesus era patriarcal. Está entendido isso? Sim? Sim ou não? Para frente. Então, Tiago e João, filho de Zebedeu, o nome do pai deles, eram pescadores eles, pessoas simples. Tinham estudo não. Jesus escolheu gente simples, né? Então não precisa ter estudo para ser discípulo nem apóstolo. Foram a Jesus e lhe disseram, foram até Jesus, mestre, chamaram Jesus de mestre. Eu acho que eles não consideravam Jesus mestre não, porque eles entendiam pouca coisa. Nesse momento aqui eles não entendiam nada. Vamos ver como eles entendiam pouco. Depois que eles ficaram santos. Não era um santo antes de Jesus escolher? De jeito nenhum, nem quando Jesus escolheu. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, Pentecoste, é que eles vão entender devagar o que é que Jesus queria para eles. Aos poucos, isso serve de exemplo para nós. Ninguém é santo de uma hora para outra, isso não existe. A gente vai sendo santo aos poucos, aconteceu com eles assim. Aqui nesse evangelho, os 2 aqui não entendiam nada, nem entendiam o que Jesus dizia. Quer ver? Vamos lá. Disseram assim para Nosso Senhor, mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus, nós temos aí um pedido para fazer a você, né? É o que eles disseram. Chamou de mestre. Nós queremos que faça por nós o que vamos pedir. Nós temos um pedido a fazer. Os 2. Jesus disse, ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? O que é que vocês querem? Eles foram até Jesus e disseram, nós temos um pedido. Eram irmãos, esses 2 eram irmãos. E Jesus disse, o que é que vocês querem? Ele disse, deixa-nos sentar, presta atenção no que eles vão pedir. Deixa-nos sentar
um à tua direita, o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eles estão pedindo, mas eu vou dizer. Eles pensavam que Jesus era um rei terreno, como César, tinha um imperador César lá na época, né? Na época tinha Nero, esses imperadores romanos. Tinha Herodes, que era um reizinho lá. Então eles achavam que Nosso Senhor era um governador, um presidente, um prefeito, e eles queriam sentar à direita e à esquerda, ou seja, queriam ser o ministro. Tu és na tua glória, glória terrena, que eles pensavam na glória da terra, e eles queriam ser os ministros de Nosso Senhor, ou seja, queriam mandar. Tu és o presidente e nós mandamos contigo. Foi esse o pedido. Nosso Senhor vai responder. Vai dizer assim: vocês não entendem nada. Meu reino não é daqui não, meu reino é do céu, não é daqui não. Vocês estão pensando que meu reino é daqui para vocês ser ministro? Eu não quero ministro não. Não quero não. Deixa-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Pensavam na glória terrena, que Nosso Senhor era um político aí poderoso, governador, e eles queriam mandar. Jesus então lhes disse: Nosso Senhor, ele não fica calado não, meu povo. Nosso Senhor, ele fala a verdade na hora, né? Ele não passa assim passou a mão na cabeça dos dois não. Deus foi um carão. Porque a verdade tem que ser dita, né? A verdade liberta a gente. Quando a gente fala a verdade, a gente é livre. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedir. Vocês não entendem nada. Falando num português bem bom, né? Vocês não estão entendendo nada, vocês dois. Vós não sabeis o que pedis. Aí Jesus, com o pedido deles, faz outro pedido. Em geral é assim, não sei se já notaram. Jesus, quando a pessoa pede alguma coisa, ele responde com uma pergunta. Ele nunca deixa a pessoa quieta, não. Às vezes é questão de vocação, né? Minha vocação, a pessoa não consegue no começo entender muito bem, não. Você pensa que é tudo claro? É nada. Jesus, tu quer mesmo que eu seja padre? Silêncio. Ele deixa que a gente que vá atrás, né? Aí aos poucos ele vai se manifestando. Assim vocês, no casamento, nisso, naquilo. Às vezes a resposta não é clara. Por quê? Porque ele quer que a gente lute e entenda a vontade dele, que às vezes aos poucos a gente entende. Vós não entendeis nada, vocês não estão sabendo o que estão pedindo, não. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles pediram os dois glória. Queriam poder terreno. Queriam mandar nos outros. Então o Senhor diz: minha glória está aqui, ó. Vocês vão poder beber o cálice? Vão poder morrer na cruz, vocês dois? Vocês vão poder sofrer? Vocês vão poder ser batizados? O batismo dele é a cruz. Vocês querem poder, né? Vocês dois? Está aqui o poder. O poder de Nosso Senhor é a cruz. Vocês vão poder beber o cálice, ou seja, vocês vão poder sofrer por mim. Vocês vão poder ser batizados, vocês vão poder ser martirizados. Quando eles pediam glória, poder, dinheiro, Nosso Senhor mostrou foi o sofrimento. E vocês querem glória? Vocês querem sentar à direita e à esquerda? Morra na cruz. Carrega a cruz. E eles disseram: podemos. Não sabiam nem o que estava dizendo. Eles procuravam a glória terrena. E Nosso Senhor apontava a glória do céu, porque para chegar no céu tem que passar pela cruz. Mas, sabendo ou não, eles foram martirizados, todos dois. Tiago morreu no ano 62, aqui é antes do ano 30, porque Nosso Senhor morreu no ano 33, então aqui é por volta do ano 30. Esse Tiago morreu no ano 62, decapitado. Herodes
mandou decapitar, cortar a cabeça dele por causa de Cristo. O mesmo Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista, mandou cortar a cabeça do... O Herodes gostava de cabeça dos outros, pelo que eu estou vendo. E João, foi mergulhar o João numa panela de óleo fervendo, lá em Éfeso. Eu tive lá em Éfeso, na Turquia hoje. Eu fiz um curso de arqueologia lá, 1 mês na Turquia, 1 mês em Israel e 10 dias na Grécia, andando na cidade que os apóstolos andavam. Eu queria conhecer olhando mesmo. Sou igual Tomé, queria ver. E eu tive lá na cidade onde João sofreu o martírio. Diz a tradição que ele não morreu disso, mas sofreu. Então eles queriam glória. Nosso Senhor falou, a glória para o céu é a cruz. Tu quer glória? Vocês querem glória? Pois carrega a cruz. Morram na cruz. E assim foi com eles tudinho, com os 12. Pedro morreu de cabeça para baixo. Paulo morreu, também decapitado. Judas acabou se enforcando pelo que fez. Eu não estou dizendo isso para assustar, mas a igreja nasceu assim. A igreja nasceu do martírio, né? Nós estamos voltando ao tempo do martírio hoje, porque hoje tem muita coisa no mundo contra os cristãos, contra a graça de Nosso Senhor. Então nós estamos sofrendo o martírio hoje. Sei não vocês estão percebendo, mas nós vamos, daqui a pouco começa o martírio de novo com os cristãos. No começo da igreja tinha. Aí eles disseram, então podemos. Não sabiam nem o que estava dizendo, né? Aí Jesus de novo vai falar, vocês vão beber mesmo. Vocês beberão do cálice que eu vou beber e serão batizados. Acabei de dizer, o Tiago morreu daí a 30 anos e João ficou até 90, mas foi martirizado também. Com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder, sentar à minha direita, à minha esquerda. Sou eu que decido, não, é o Pai, vai dizer Mateus. Mateus tem esse texto e acrescenta. O Pai é que concede a graça. O sentar à direita ou à esquerda de Nosso Senhor, quem dá é o Pai, não é Jesus não. Então, 2 erros que eles tinham na cabeça. Primeiro, o reino de Jesus não é da terra. Você quer glória? Você quer poder? Então, procura outro reino. Vai para a Igreja Universal, ou então outro reino, porque Nosso Senhor mesmo não vai dar não. O reino dele é a cruz, o sofrimento, mas não é só sofrimento, ele vai dizer também, ressurreição. A nossa religião não é religião só de sofrimento. A gente, para chegar no céu, passa pela cruz, mas não é só a cruz, não termina na cruz, a cruz é o começo, né? Não depende de mim conceder ou sentar à direita ou à esquerda, é para aqueles aqui que está reservado, ou seja, é o Pai que escolhe. Bem, poderia ter terminado aí essa história, mas eram 12, não eram só 2, tinha 12 apóstolos, os 2 pediram poder. Aí eu pergunto a vocês, os outros 10 ficaram contentes? Escutei a resposta não. Os outros 10 ficaram contentes? Ficaram com muita raiva. Aqui diz que eles ficaram indignados. Os outros 10 ouviram isso, indignaram-se. A indignação, uma raiva muito grande. Essa mulher fica passando lá para cá, meu Deus. Ah, meu Deus. Ficaram, foi indignado com os 2, com muita raiva, né? Por que ficaram com raiva? Porque também queriam o poder, não é não? Ou não é? Se eles ficaram com raiva, porque queriam também. Então, quer dizer que os 12 que Nosso Senhor escolheu, os 12, nenhum entendia era nada, nada vezes nada. Todos eles só queriam poder, tá? E Jesus vai aproveitar agora para dizer qual é o poder na igreja, né? Os 2 pediram poder, autoridade, isso, aquilo, outro. Jesus diz, poder é a cruz. Os outros 10 ficaram com raiva, porque também queriam poder. Se não quisesse, para que a raiva? Se indignaram, e Jesus se indignaram contra Tiago e João. Aí Jesus chamou os 12 tudinho, e vai ensinar o seguinte:
Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. O que nosso Senhor está ensinando? Eles queriam poder. E nosso Senhor vai dizer, poder quem tem é os grandes desse mundo. Poder quem tem é os presidentes, os governadores, os prefeitos, os magistrados. Eles que têm poder. E com o poder que eles têm, eles oprimem, eles tiranizam. Eles criam leis contra a lei de Deus. É o que acontece hoje. O Brasil tem 7 leis já aí contra a lei de Deus. Mas entre vocês eu não quero isso não, disse nosso Senhor. Entre vocês, quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja o servo. Você quer ser grande? Você quer dominar? Vá servir na igreja. Né? É esse o grande na igreja. Não é o que quer mandar, não. Mas o problema é que essa história continua ainda hoje na igreja. Está cheio de gente querendo mandar na igreja. Nas paróquias também. Aí começa as brigas. Não é só aqui não, em toda igreja tem. Mesma coisa que aconteceu naquela época, acontece hoje. A nível geral de Vaticano, a nível de diocese, entre os padres e entre as paróquias mesmo. As brigas por poder. Eu quero ser coordenador disso, eu quero ser, ou então olha para o coordenador, tem raiva porque ele é coordenador e o outro não é. As mesmas histórias. Por quê? Porque ninguém entendeu ainda que o Senhor quer ensinar. A autoridade na igreja não é quem manda não, é quem obedece. A autoridade na igreja não é quem dá ordem não, é quem fica rezando, faz o seu papel sem querer aparecer. Porque no fundo, quem quer mandar quer aparecer. Muito difícil a gente servir, como o Senhor está ensinando, sem querer aparecer. Muito difícil. Ainda hoje é. A maioria não quer só servir, quer aparecer, quer mandar, quer ter poder. Aí acaba com a igreja. Ainda hoje estão acabando com a igreja, de dentro da igreja. Né? Porque a gente não entendeu ainda o que nosso Senhor está ensinando aqui, e ensinou há 2000 anos atrás. Ninguém nem entendeu ainda. Vocês sabem que os chefes das nações, aí, esses grandes aí, as oprimem, eles oprimem as nações. Quantas leis injustas tem nesse país aqui? Falar na televisão, vai ficar gravado. O Brasil é o país que tem mais imposto no mundo. E dão pouco para a população. Aqui se paga imposto por tudo. Um carioquinha, uma cerveja, eu não tomo cerveja não, para quem toma. Uma Coca-Cola, tudo tem 50%, 60% de imposto. Você está pagando, nem sabe. Quanto é que custa uma latinha de Coca-Cola? Hein? Quanto é a Coca-Cola? R$3? Vamos dizer que é 3. Na verdade, ela é R$1,50. Os outros R$1,50 é imposto que você está pagando para o governo. Quanto é um carioquinha? 3 por R$1. É? 30 centavos. Na verdade, ele é 15 centavos. Você está pagando 15 centavos para o governo. E esse dinheiro vai para quem? Os políticos. Aí, o que eu sempre digo, eu cheguei aqui há 6 anos. Fiquei 12 anos em Roma, de 2003 a 15 eu vim para cá. Cheguei aqui no dia 7 de novembro de 2015. Me lembro ainda. A missa era bem ali fora. Nesses 6 anos, já vi uma ruma de político que vinha aqui pedir voto. Aqui não tem esgoto. Aqui não tem um UPA. Aqui não tem uma escola técnica para esses meninos estudar, nem uma faculdade. O que esses políticos vieram fazer aqui? Vocês podem me dizer? O que eles vieram fazer aqui? Mentir. Próximo ano vão vir de novo. Que tem eleição próximo. Então são esses grandes aqui que nosso Senhor está falando. Eles pegam o dinheiro da gente, o dinheiro de imposto que eu pago, vocês pagam,
E não fazem nada. Nosso bairro é um bairro tão bonito, para mim é o bairro mais bonito de Fortaleza, é esse aqui. É a vista mais bonita da cidade. Não é não? É. Mas sem nada. Aqui nós temos na nossa paróquia 42 mil habitantes. 42 mil. Baturité, que é uma cidade grande, tem 30 mil. Quer dizer, isso aqui é uma cidade com 40 mil habitantes, 42 mil. Uma cidade sem saneamento básico. Tem assim, uma coisinha aqui, mas quando chove alaga tudo, aqui atrás não tem não. Uma cidade de 40 mil habitantes sem saneamento, sem hospital, sem faculdade. Essa cidade presta? Essa cidade presta? Não. Responsáveis são os políticos, eu vou botar na televisão, responsáveis são os políticos, que vêm aqui pedir voto, no próximo ano vem de novo, e não vão fazer nada. Só isso. E eu não sei quanto tempo ainda eu vou ficar aqui e vou ver essa situação. Mas enquanto estiver aqui eu vou dizer. Porque é um absurdo. Aí cria doença para vocês, para nós. A criança que nasce aqui tem menos saúde do que a criança que nasce na aldeota. Porque na aldeota tem esgoto, aqui não tem. E por que na aldeota tem esgoto e aqui não tem? Por que é que o jovem daqui tem que sair para estudar não sei aonde e aqui não tem uma faculdade? Por que que tem que ir lá para o UPA lá da Praia do Futuro e aqui não tem nada? É uma boa pergunta. Porque esses políticos que nosso senhor fala aqui, esses grandes aqui, eles não fazem nada que preste. Não estão pensando no povo não, estão pensando neles. Aí ficam brigando na televisão toda hora. A única coisa que se vê é briga, não é não, entre eles? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro... ninguém entende nada o que eles falam. Eu não tenho partido não, nenhum, para mim nenhum presta. Certo? Então ficam discutindo entre eles e o povo, estou falando do nosso povo aqui, que eu vivo aqui com vocês, né? Não tem esgoto, não tem faculdade, não tem um UPA. Eu não quero UPA não, eu quero hospital, isso aqui é uma cidade. Eu não estou pedindo não, eu estou exigindo, porque eu estou pagando para vocês. Quando a gente paga, a gente não pede, eu não estou pedindo favor. Quando a gente paga imposto, a gente exige. Então, eu estou exigindo esgoto, o que mais? Hospital e faculdade. Não se deixe enganar, próximo ano vão subir aqui e vão pedir voto. Aí nosso Senhor diz que isso aqui não é para acontecer na igreja não. Na igreja não é para os políticos que estão mentindo e dizendo coisa que não vai fazer não. E nem eu vou ficar esperando por eles. A gente já, né, com a ajuda de vocês, reformou a igreja, reformou lá São José, tem aqui agora esse terreno. Tem político bom também, foi um político que deu o terreno, depois eu digo quem foi. E vamos fazer uma casa para a senhora idosa e um santuário. Não vou ficar esperando por ele não. Quem ajuda, ajuda, quem não ajuda, não ajuda, a gente faz. Mas na igreja não pode entrar esse negócio de poder que eles têm. Essa falsidade que eles têm. Esse negócio de querer mandar e não fazer nada pelos outros. Na igreja, a gente tem que servir e não ser servido. Chegar na igreja não é ficar exigindo. Isso todo mundo, padre, todo mundo. Certamente tem que ter um padre, um bispo, um papa, né? Mas se tem um coordenador tal, não tem que estar brigando para ser coordenador no lugar do outro. Cada um faz seu papel. E aí a igreja vai. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o filho do homem é ele. Daniel 7, 13 e 14, é a profecia de Daniel. Não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, a vida dele, como resgate para muitos. Jesus se entregou livremente para salvar a todos nós. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Não tenho que estar exigindo nada. O padre tem que trabalhar para a comunidade. Quem está na igreja também trabalhar para a comunidade. E sem querer nada em troca, né? Porque esses homens aí, tudo que faz, se faz, pede tudo em troca.
e ganham muito mais do que deviam ganhar. Bem, essa é a lição que Nosso Senhor hoje dá para a igreja, para o Brasil, né? Se o Brasil quisesse entender, mas não querem. Ah, se eles entendessem isso, né? Mas também serve para nós, para não estar querendo ter inveja dos outros que estão trabalhando na igreja. Na igreja ninguém tem que ter inveja de ninguém, nem ninguém tem que querer mandar no lugar do outro. Cada um faz sua função, e a igreja assim caminha. Não sei quando é que nós vamos aprender isso. Não estou falando só de nós não, estou falando de toda a igreja, né? Amanhã eu vou ser despedido. Aí tem a primeira leitura, que fala do profeta Isaías. Só são 2 versículos. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, quer dizer, quis carregar com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Esse Isaías viveu 500 anos antes de Jesus, está falando de Jesus. Oferecendo sua vida em expiação. Jesus ofereceu a vida dele. Ele terá descendência duradoura. Nós somos a descendência dele. E vamos ressuscitar com ele. Fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Ele fez a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Ele alcançou a ressurreição. Meu servo justo, é o Pai que está falando. O servo é Jesus. Fará justos inúmeros homens. É Ele que me justifica diante do Pai. Eu nasci injusto, com pecado original, você também. No dia do batismo é tirado o pecado original, então Jesus me justifica diante do Pai, tirando o pecado original. E cada pecado que eu cometer, me confessar. Nós não temos poder de nos justificar diante de Deus. Quem nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo. Ele fez tudo isso carregando os nossos pecados. Mas certamente Ele quer alguma coisa de nós, que a gente se converta, que a gente carregue a nossa cruz. Ajude a Ele a carregar a cruz, né? Lutando contra o que está errado, né? Carregando sobre si suas culpas. Ele carregou sobre Ele as nossas culpas. Jesus já tirou o pecado de todo mundo. Tá? Mas cada um precisa se arrepender e pedir perdão. A nossa parte, o que cabe a nós é isso, é se aproximar dele, pedir perdão. Ele perdoa tudo, mas precisa vir pedir perdão, né? Se arrepender, tem a penitência, e aí sim, encontra a salvação. E também a segunda leitura, que é a terceira da carta aos Hebreus, um versículo aqui: permaneçamos firmes na fé. Hoje uma grande crise que atravessa a igreja é uma crise de fé. Essa confusão toda do dia 20 de março do ano passado até hoje, fecha a igreja, abre a igreja, fecha a igreja, abre a igreja. Os governantes aí tudo se metendo na igreja, muita gente perdeu a fé. Muita gente deixou de vir na igreja, por causa dessas ordens que esses homens deram. Mas aqui tem um alerta: permaneçamos firmes na fé. Irmão, irmã, eu quero dizer isso para você, né? Insistir nisso, não perca a fé. Não perca a fé. Aconteça o que acontecer, não perca a fé. Não deixe de vir para a igreja, né? Não deixe. Aqui, se fechar de novo, a gente dá um jeito de dar comunhão, né? Mas não perca a fé. Aqui, mesmo nesse período aí, nós continuamos com a cesta básica aí, para o pessoal que precisa. Essa semana distribuímos quentinha, o pessoal dessa ocupação aqui. Ninguém vai deixar o povo morrer de fome. Esses homens aí que vêm prometer e não faz nada, mas a igreja aqui ninguém vai deixar morrer de fome, né? Então sempre que tem, quando chega, a gente distribui. Mas não perca a fé. Nós estamos passando por um período muito difícil da história da humanidade. E esses homens aí estão interferindo na igreja. Eu não sei porque que a igreja aceita essa interferência. Eu não tenho esse poder todo, mas eu ao menos tenho o poder de falar. Minha língua é desse tamanho, né? Ao menos falar eu falo. Mas não tenho poder nem de abrir nem de fechar a igreja. O poder vem de cima. Mas não perca a fé. Não deixe de rezar, não deixe de adorar, não perca a fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.